livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 6, do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Quantos eram? Levantou-se Davi, partiu com todo o povo, que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. O que eles estavam buscando? Diga, a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Era a presença, era a representação, querido, do próprio Deus. A representação do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, levaram da casa de Abinadab, que está em Gebas, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel, a Bíblia diz que eles se alegravam perante o Senhor, com toda sorte de instrumento. O que havia de instrumento na época estava ali. Instrumentos de madeira de faiá, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a Bíblia diz que ele segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. A Bíblia chama o ato de Uzá de imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, ele sentiu muito, é uma tristeza de coração. Se contristou, um homem que a palavra de Deus acaba de dizer que estava muito feliz, porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá, um ferimento nele, um ferimento de morte. Ele passou a chamar aquele lugar então de Perez Uzá, até o dia de hoje. O nome Perez Uzá significa castigo de Uzá, ou brecha de Uzá. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como pode vir a mim a arca do Senhor? Davi olhava para si mesmo e dizia: eu sou um homem pecador, como eu posso levar diante do povo, porque o povo também peca? Como eu posso levar esse Deus que não pode ser tocado, segundo a impureza do povo? E a Bíblia diz que ele deixou a arca do Senhor, não quis Davi. Verso 10, retirai para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. A arca foi para a casa de Obed-edom. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, 90 dias. E a Bíblia diz que abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram, foram dizer a Davi: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Olha o efeito do amor de Obed-edom, a bênção de Deus em todas as áreas da vida dele. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, porque Jerusalém estava num monte. Trouxe para da casa de Obed-edom a cidade de Davi, e a Bíblia diz que ele trouxe com muita alegria.
Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados ao Senhor. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho, um traje real especial. Assim subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som das trombetas. Até aqui. O texto é rico, o texto é cheio de ensinamento. Nós poderíamos ir para tantos lugares dentro desse texto tão bendito, mas eu quero me atentar àquilo que Deus abriu os meus olhos e falou ao meu coração para que pudesse falar com você. Existe um Deus que está aqui e quer falar com você. Existe um Deus que está presente e tem algo para colocar no teu coração. Você não vai sair da mesma forma que entrou. Você crê nisso, amado? Então abra teu coração, feche seus olhos. Querido Deus, amado Senhor, como é bom estar na tua presença. Aliás, papai, como é bom estar junto com a tua igreja, junto com os meus irmãos. Esse lugar se transformou nesse momento na casa do Senhor. Esse lugar é Betel. Esse lugar, papai, é o mesmo lugar que Jacó viu, de uma escada que ia até os céus, e anjos de Deus subiam e desciam. Eu creio, papai, que isso está acontecendo nesse exato momento. Os louvores não são para que os homens ouçam. Os louvores ministrados, os acordes, os aplausos, as canções, tudo que nós estamos oferecendo é para o Senhor. Como um aroma suave, eu penso que já chegou ao céu. Por isso, papaizinho querido, bondoso, amigo, fale conosco. Que o teu Santo Espírito possa nos abraçar essa noite. E como um pai que cuida dos seus filhos, possa nos orientar. Possa dizer ao nosso coração o que verdadeiramente te agrada, o que verdadeiramente devemos fazer. Esse texto tem tantos ensinamentos, mas eu penso, papai, que aquilo que o Senhor tem como porção para essa noite, eu vou comer, vou me deliciar, assim como a tua igreja. Em nome de Jesus, todo que crê, diga amém, e graças a Deus. Amém, meus queridos. O texto de 2 Samuel é uma prova evidente, querido, de que muitos homens e mulheres viverão nesta vida, querido, fazendo coisas que está distante do propósito de Deus para a vida desses homens e dessas mulheres. Eu vou dizer de novo, o texto de 2 Samuel capítulo 6, dentro de tudo que se tem aqui de ensinamento, de bênção, dessa presença maravilhosa do Senhor, que muda tudo, que transforma. Mas dentro daquilo que Deus nos falou, é a prova evidente, querido, de que vai existir muitos homens e mulheres fazendo coisas, ainda que coisas boas, ainda que coisas com muita fé, com zelo. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de projetos, eu estou falando de coisas estabelecidas, mas que nada tem a ver com o propósito de Deus. É possível alguém estar vivendo uma realidade onde pensa agradar a Deus, mas está totalmente o contrário daquilo que Deus projetou para essa vida? Porque eu não sei se você já compreendeu, mas antes da formação do mundo, Deus constituiu você, Deus pensou em você, Deus fez com que você nascesse de uma maneira muito especial, dentro de um propósito de ser e fazer. Você foi projetado, sonhado, arquitetado
por aquele que criou todas as coisas. Você é um projeto muito bom de Deus. Eu vou dizer de novo, você é um projeto muito bom de Deus, viu, Sandra? Amém, querido? Diga para o teu irmão, você é um projeto muito bom de Deus. Aleluia, aleluia. E dentro desse projeto de ser, tem o porquê. Por que nascemos? Qual é o projeto estabelecido? Eu não nasci do nada. Eu não fui estabelecido para uma passagem. Eu costumo dizer, eu não quero virar nome de rua. Eu quero ser conhecido, querido, como alguém que viveu e que as pessoas vão lembrar e dizer, não, aquele homem era de Deus. É maravilhoso, querido, que as pessoas reconheçam em você quem você de fato é. Um homem bendito, uma mulher cheia do Espírito Santo. Isso é uma honra. Sermos representantes de Deus na terra, sermos reinos de Deus na terra e fazer o que Ele tem para que cada um de nós possamos fazer. Em outras palavras, isso é reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor e eu sou apenas servo. É muito importante que nessa noite, antes de compreender o texto, você reconheça que Ele é Senhor e eu sou apenas servo. O que isso representa? Que não é da minha maneira, mas eu estou me dedicando, mas Ele te disse para fazer. Mas eu estou aplicando todo o meu zelo, todo o meu esforço. Pastor, eu estou até investindo nessa tal coisa. Mas o teu Senhor pediu para fazer. É dessa forma que Ele diz que deveria ser. É muito importante que na tua caminhada você reconheça quem é Senhor e quem é servo. Em nenhum momento, em nenhum só segundo, os papéis vão se inverter. Eu vou dizer novamente, em nenhum momento da nossa vida haverá brecha, haverá um momento que eu possa dizer, não, aqui eu sou Senhor. Não, eu sou servo. E Ele é Senhor. Amém, Márcia? Eu sou servo e Ele é Senhor. Digo, meu Deus é o Senhor e eu sou apenas servo. Amém, querido? Tá bom esse lugar para você? Olha, querido, o máximo que você vai conseguir é servo, viu? Pastor, mas não tem um pontinho de glória, nada, não vai sobrar nada para você. Diz amém. Diga, toda a glória dele, toda a honra é dele, todo o louvor é dele, toda a força vem dele. Você poderia repetir, querido? Nós não estamos assistindo uma celebração. Toda a honra é dele, toda a força é dele, todo o vigor vem dele, toda a conquista vem do Senhor. Esse lugar é o lugar que Deus me colocou, de servi-lo, de serviço, de fazer o que Ele tem falado para que eu faça. A orientação vem de quem? Vem dele. A força vem dele. A instrução, pastor, de quem é? Porque tem momento na nossa vida que parece que não tem escape. Vem dele. Aliás, sem Ele nós nada podemos fazer. Amém? Você crê nisso, querido? Diga para o teu irmão, sem Ele, mas querido, você não pode fazer nada. Sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Ele nós nada podemos fazer. Querido, sem Ele não é capaz de dar um passo. Tudo vem dele. Ele é Senhor e eu sou apenas servo. Repita de novo, Ele é Senhor e eu sou apenas servo. Amém, querido? Esse momento da palavra de Deus, esse texto precioso de 2 Samuel 6, fala, querido, do momento de um personagem aqui, de Davi, que eu penso, querido, que se eu pudesse destacar, qual é o momento mais especial de honra na vida de Davi, para o homem Davi, eu penso que estava sendo esse momento aqui. Davi aqui, querido, ele já é constituído
rei de todo Israel. Davi é rei agora não só de Judá, mas ele é rei de Judá e ele é rei de Jerusalém. Ele é rei do reino do norte, ele é rei do reino do sul. Por isso a Bíblia diz, toda Israel elegeu Davi rei. Era a vontade de Deus. Ele já havia sido ungido há muitos anos atrás pelo profeta. Mas a Bíblia diz, querido, que quando aqueles anos se passavam, Davi ia sendo formado como homem, como adorador, como guerreiro, como homem valente, mas principalmente como homem servo, assim como eu e como você. Nenhuma honra era dele, tudo ele trazia aos pés do Senhor, dizia, tudo vem de ti. Davi chegou a dizer muitas vezes nos seus salmos, eu posso perder tudo, só não me faz perder a tua presença. Eu posso ir para qualquer guerra, no maior exército inimigo que tiver, mas se o Senhor estiver comigo, eu não dou um passo se não for pelo Senhor. Davi era um homem, queridos, que se curvava a Deus. E embora ele tivesse essa honraria, ele sabia que tudo vinha do Senhor. E ele fazia de tudo para poder agradar o seu Senhor. O texto fala disso. De um momento, querido, que ele está como rei de todo Israel. E ele acabara de conquistar Jebus. Jebus era uma fortaleza dos filisteus, onde eles tinham tanta segurança nela. Jebus, Sião, casa de Davi, Jerusalém, é o mesmo lugar. Jebus é um lugar alto que o inimigo está ali, em volta de uma fortaleza, e eles diziam, ninguém pode chegar até aqui. Eles colocavam, diz o texto, cegos e coxos, aleijados, na beira da muralha, jogando pedra lá embaixo, no inimigo que tentava subir. Eles tinham tanta certeza da segurança deles, que eles diziam, os cegos e os coxos são suficientes. Mas o nosso Deus é um Deus de estratégia. Ai, querido, você serve um Deus de estratégia. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão, o Deus de estratégia vai te dar vitória. O Deus de estratégia vai te dar vitória. Então Deus mostra para Davi uma fenda no meio daquele monte, daquela rocha. E ele vai entrar por dentro daquela montanha. Havia um ribeiro que descia lá do alto, por dentro da montanha. E a Bíblia diz que Davi e o seu exército subiu. E quando o inimigo tentava jogar pedra lá embaixo, por detrás estava Davi com sua espada. E foi grande a vitória de Davi. Foi grande a vitória do Senhor. Davi conquistou então Jebus. Ele trocou o nome de Jebus e chamou, preste atenção, querido, ele chamou aquele lugar então de casa de Davi. E depois ele disse, aqui é Jerusalém. Quando ele conquistou, ele viu que o lugar era lindo. A casa era linda. Mas ele disse, como posso então morar eu aqui e o Senhor está tão distante? E 20 anos depois, Davi se lembra da arca do Senhor. Por que 20 anos depois? Porque ela havia sido roubada. Os filisteus, quando lutaram contra Israel naquela guerra, em que os filhos do profeta haviam sido desbaratados, Zefini e Finéias, Ofni e Finéias, eles haviam sido mortos naquela batalha. E a Bíblia diz, querido, que ali a arca do Senhor havia sido levada. Natã, ou Eli, não teve o ensinamento que deveria dar aos seus filhos. E os seus filhos foram negligentes ao Senhor. O povo pecou, eles eram sacerdotes. E o fato é que a arca do Senhor foi levada. Os filisteus levam a arca do Senhor, e eles levam, querido, simbolicamente para o povo de Deus, a presença do próprio Deus. Pense em Israel sem a presença de Deus. Aliás, pense em você sem a presença de Deus. Ai, querido, eu pensei que eu ia ouvir misericórdia. Pense em você sem a presença de Deus. Misericórdia. Ai, querido, pense em sua família sem a presença de Deus. Pense nessa igreja sem a presença de Deus. Eles levaram a arca do Senhor, os filisteus levaram, e essa arca foi colocada na casa de Dagon, era o Deus dos filisteus.
Na primeira noite em que a arca foi depositada, querido, no templo de Dagom, a Bíblia diz, querido, que no dia seguinte, os filisteus foram até lá, e a imagem de Dagom estava caída, prostrada, diante da arca do Senhor. Os filisteus foram e não entenderam o que havia acontecido, e eles levantaram a imagem de Dagom, puseram de novo de pé. Dagom é nosso Deus, ele não pode ficar prostrado diante dessa arca do Deus de Israel. E na segunda noite, querido, ainda de madrugada, eles foram lá. E a Bíblia diz, querido, que Dagom agora estava sem cabeça, sem as mãos, prostrados diante do Deus de Israel. O teu Deus é tremendo, meu querido. Os demônios vão se prostrar diante dele, toda a potestade vai se prostrar diante dele, porque não há Deus como o teu Deus. 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 Se não bastasse, querido, a arca do Senhor ficou ali na terra dos filisteus durante 7 meses. E durante aquele tempo, a Bíblia diz, querido, que uma peste veio sobre eles. Eles tiveram sangramentos terríveis. Os homens, as mulheres. Além do sangramento, houve uma invasão de ratos. Aqueles ratos, querido, aquela imundície devastava tudo. Então os filisteus perceberam, é o Deus de Israel, é a presença da arca. Porque o Deus que é sol para você, é escuridão para eles. O Deus que é fogo que aquece para você, é fogo que perturba para eles. O fogo que te purifica, é o fogo que devasta, que queima toda a mortandade, todo demônio em nome de Jesus. Ele é cordeiro para você, mas é leão para o teu adversário. Se Deus é terrível, o teu Deus é terrível. Amém, querido? Eu penso que você está me entendendo. Ele está chamando Deus de terrível. Se Deus é forte, se Deus é de palavra, com esse Deus não se brinca. Esse Deus é o meu Deus, a quem eu tremo e temo. A Bíblia diz que os filisteus então disseram, ele não pode mais ficar aqui. Olha o que ele está trazendo. E levaram e entregaram para Abinadab. Levaram a Kiriat Jearim. E a arca do Senhor vai ficar na casa de Abinadab durante 20 anos. Até que esse texto mostra um momento em que Davi disse, eu vou trazer a arca do Senhor de novo. Eu vou trazer a presença. Eu vou buscar a presença de Deus para Jerusalém. Porque esse lugar é lindo. Esse lugar é um lugar maravilhoso, cheio de estratégia, uma fortaleza. Mas não é nada sem a presença dEle. Eu vou trazer a presença de Deus de novo para Jerusalém. É por isso, querido, que quando você ouve aí nos noticiários ainda hoje, de quem é Jerusalém? Será que é dos árabes? Dos muçulmanos? Não, querido. Jerusalém é do judeu, porque foi Davi que conquistou, foi Davi que pôs o pé e disse, essa cidade é do Senhor. Jerusalém é do judeu, Jerusalém é do Senhor, querido. Não é do muçulmano, não é de Maomé, não é de outra nação. E feliz é a nação que concorda com isso. Bendito é o Brasil que vai levar a embaixada para Jerusalém, porque Jerusalém é do Senhor Jesus, é conquistada por Davi. Concordar com isso é concordar com a palavra de Deus. Pastor, mas estão dizendo que a embaixada é aqui e ali. Querido, Jerusalém é do Senhor e é o que a palavra de Deus diz. Davi então diz, eu vou trazer de volta e eu vou buscá-la. E ele está num momento muito feliz. Ele é rei de toda Israel. A Bíblia diz que ele está descendo e ele ajunta 30.000 homens. E ele diz, nós vamos buscar na casa de Abinadab e nós vamos subir de volta com a arca do Senhor. Ele põe seu melhor traje, sua melhor roupa. Ele está muito feliz. Ele ajunta tudo que é cantoria. A Bíblia diz que ele ajunta, querido, todo instrumento que se há para louvar, porque o momento é muito especial. O Senhor está vindo. Ai, querido, esse momento é lindo.
A presença dele está voltando, ele está vindo. E a Bíblia diz que ele vai na casa de Abinadab, depois de 20 anos. E a Bíblia diz, querido, que ele vai então, e pega os 2 filhos de Abinadab. Aiô, diz o texto. E ele usa também. Deixa eu ler os 2 filhos aqui para você. Ele vai buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab, Aiô e Uzá. Um vai à frente e o outro vai atrás. Aiô vai na frente, Uzá vai atrás. Eles estão levando a arca do Senhor, diz o texto, num carro novo. O carro está separado. Davi pensa em detalhes, em agradar o Senhor. Um carro novo, bois novos que nunca tinham sido usados. E a Bíblia diz, querido, que eles estão levando em cantoria, em festa, em celebração, até que toda aquela festa, algo terrível acontece. Os bois passam com o carro sobre uma pedra, aquela arca, ela pende, e Uzá, querido, põe a mão. Um ferimento de morte vem sobre a vida de Uzá, e ele morre naquele momento. Davi estremeceu. Pastor, o que faz a alegria se transformar em dor? Nesse caso, negligência. O que faz aquilo que nós parecemos fazendo? Pastor, eu estou vivendo o meu melhor momento com Deus, parece que eu estou fazendo a coisa certa e a coisa dá errada. Negligência. A Bíblia diz, querido, que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E eu penso, querido, que os filhos de Abinadab não foram ensinados como deveriam levar a arca, ou como não deveriam tocar naquela arca. Durante 20 anos, querido, essa arca ficou ali. O texto não diz que esse homem foi abençoado, que essa casa houve mudanças. 20 anos com a presença de Deus em casa, sem nada acontecer. Pastor, haverão vidas que passarão com a presença de Deus sem nada acontecer? Se estiver fora deles, nada vai acontecer. Porque a presença muda quando está dentro. Diga, a presença muda, transforma, traz vida, ilumina quando está dentro. O Deus de fora, querido, às vezes usam até para decoração. As igrejas estão pondo os nomes por aí, dizendo, aqui está o Senhor, aqui está Jesus, e nada tem a ver com Ele. Os homens estão subindo nos altares, preparando altares lindos, carros novos, mas não é o propósito de Deus. Muita coisa tem sido levantada, muita coisa tem sido dita, que Deus não mandou levantar, e nem mandou falar. Tem muito ministério sendo comprado, muita farda sendo colocada, sem Deus ter dito, eu te unjo, eu te capacito, eu sou contigo. Do que você está falando? Estou falando de aprovação, porque a palavra dele não vai mudar. Se eu coloquei uma argola nessa arca, e dei varais, isso não é enfeite, é para carregar nos ombros. A tua intenção, Davi, é muito boa. Eu sei que você está num momento muito feliz, eu sei que você está alegre, mas você tem que me ouvir. Se eu falei para colocar nos ombros dos sacerdotes e fazerem eles carregar, não é o boi que vai carregar. Mas é um carro novinho, mas não é carro que eu quero. Se não for do jeito de Deus, querido, não vai ser de jeito nenhum. Eu ouvi certa vez um moço dizer, nós já falávamos de templo naquela época, de comprar terreno, e ele chegou cheio de amor, eu penso, de verdade, mas ele disse assim, pastor, eu joguei na loto, se eu ganhar, eu construo esse templo para Filadélfia. Deus não vai usar o dinheiro da tua lotérica, filho. Deus não vai usar um dinheiro sujo para construir algo bendito.
Deus não vai construir do jeito do homem, porque Ele é Senhor e eu sou apenas servo. Eu não vou dizer como vai ser, mas Ele vai orientar como fazer, porque eu sou servo e Tu és Senhor. Eu sou o servo e Ele é Senhor. Você é servo e Ele é. O que significa o senhorio de Cristo? Significa que é Ele que ordena, é Ele que estabelece, é Ele que diz como fazer. Pastor, tem momento que parece ser mais fácil ir para a direita e Ele manda ir para a esquerda. O que é que eu faço? Ai, querido, mas não tem nem que perguntar, vai para a esquerda. Tem momento que não entendo por que esse galho é quebrado. Porque eu penso que a árvore, quando tem o galho quebrado, dói. Mas será que você está entendendo que esse galho que não dava fruto, quando ele quebra, te faz movimentar, meu querido? Para que um galho cheio de folhas e flor e fruto, porque ele quebra os galhos, para que você dê mais fruto. Vai ter momento na tua vida que você não vai entender, mas Deus vai permitir, querido, para que você saia desse comodismo que às vezes você está, e volte para o centro da vontade de Deus para a tua vida. Eu estava numa casa essa semana, de um casal muito bendito. Pensa num casal bendito. Eu disse para eles, vocês vão lá para Jaguariúna, viu? Porque nós estamos precisando de um casal assim lá, cheio do Espírito Santo. Mas eu vi, querido, que dentro deles havia uma tristeza, principalmente dele. Eu vi isso nele. Até que no último dia que nós estávamos lá, nós passamos 5 dias lá na casa deles. Mais que isso, 6 dias. Até que nós estávamos no último dia. E a mulher me chamou num canto e disse assim, pastor, sabe como nós viemos parar aqui nessa casa? Nós não morávamos aqui. Faz 4 meses que nós estamos aqui. Nós estamos arrumando muita coisa ainda. Porque lá onde a gente morava, o filho do meu marido, ele disse que precisava morar um pouco lá na nossa casa, porque ele tinha que alugar a casa dele. Ele conseguiu um bom aluguel, então ele ia procurar uma coisa mais barata, alugava a casa dele, sobrava um dinheiro, ele ia usar para pagar a mensalidade da faculdade da esposa dele. Então nós permitimos, o filho veio morar conosco, mas a partir do momento que ele veio morar, ele disse assim, agora que eu estou aqui, eu não saio mais. E quer saber? É vocês que têm que sair e colocar os pais para fora. Ou melhor, o pai e a esposa do seu pai. Aquilo foi uma dor para aquele homem, porque ele nunca esperava ouvir de um filho. Aliás, querido, eu penso que pai que espera o filho colocar para fora. E o filho dizia, essa casa aqui foi construída pela minha mãe também. Então agora quem vai morar aqui sou eu e minha esposa. E quer saber mais? Eu vou trazer minha avó. E trouxe a avó. A casa ficou insuportável. E o casal teve que sair. Aí eles foram para essa casa que nós fomos. E quando nós fomos orar por eles, saindo de lá, Deus me tomou em profecia. E eu coloquei a mão no coração dele e eu disse, Deus está tirando essa dor. Porque aquilo que os homens disseram que vai ser vergonha para a tua vida, você vai viver teu melhor momento. Porque onde você estava acomodado. Deus te trouxe para esse tempo, para forjar você. Você vai ser muito usado, homem. Você vai ser muito usado, mulher. Que tem a ver essa história comigo, com você. Querido, Ele quebra os galhos, ainda que doa, para que você volte a ser o que você nasceu para ser. Não vai ser do meu jeito, não vai ser do teu jeito. Mas eu estou fazendo, parece a coisa certa. A coisa certa, querido, quando o homem estabelece, não tem nada a ver com Deus. Porque Ele é Senhor e eu sou apenas servo. Diga Ele é o Senhor e sou apenas servo. Diga para o teu irmão, Ele é o Senhor e você é apenas servo. Davi talvez tivesse preparado tudo como preparou. Davi era um homem de Deus, querido, mas ele não entendeu o que acontece com a vida de Uzá. Então Davi diz, como eu posso levar a arca do Senhor para Jerusalém?
Se esse Deus é dessa forma, se toca nele, e ele tira a vida. Então levaram a arca do Senhor para a casa de Obed-edom. E a arca do Senhor vai ficar na casa de Obed-edom durante 90 dias. E a Bíblia diz, querido, que quando a arca do Senhor chegou na casa de Obed-edom, ele recebeu aquela arca com muito amor. É o texto que diz. E eu penso que ele chamou seus filhos. E eu penso que Obed-edom começa a ensinar os filhos a reverenciar a presença de Deus, a amar a presença de Deus, porque a Bíblia diz que a vida de Obed-edom foi transformada, abençoada, a partir daquele momento em que a arca foi estabelecida na sua casa. Os filhos de Obed-edom foram tremendamente abençoados. Em 1 Crônica, no capítulo 6, do verso 4 ao 8, o texto diz que quando a arca do Senhor chegou ali, abençoou a vida de Obed-edom. Ele começou a ter filhos, ele teve 7 filhos, e esses filhos foram tremendamente abençoados, se tornaram homens valentes. E a Bíblia diz que os filhos dos filhos de Obed-edom também foram homens cheios de Deus, se transformaram em homens valentes, que serviram a Deus até o final do ministério. Ao todo, o texto diz, 62 vidas a partir de Obed-edom e da sua presença serviram ao Senhor com toda a força do teu ser. Quantos dias ficou a arca? 90. Quantos dias ficou a arca na casa de Abinadab? 20 anos. Pastor, você está querendo me dizer que a presença dele transforma, mas transforma aquele que reconhece o seu senhorio, que sabe quem ele é, que é capaz de dar a vida por ele, que não só ouve, mas pratica? Exatamente por isso que Deus me colocou aqui essa noite, para dizer que a presença de Deus é tudo. Mas ela é tudo quando você reconhece isso. A presença de Deus, querido, ficou 20 anos na casa de Abinadab. Seus filhos não foram abençoados como os filhos de Obed-edom. Mas a arca do Senhor ficou 90 dias na casa desse homem e transformou tudo. Os animais foram abençoados. Se ele tivesse um galinheiro, ai querido, era uma benção aquele galinheiro, era ovo que não acabava mais. Os bezerrinhos nasciam todo momento, as ovelhas toda hora tinha leite e tinha nascimento novo. A terra dava fruto como nunca se deu. O que faz isso? A presença de Deus na vida de um homem. Ai querido, se prepara, viu? Se prepara para o melhor ano da tua vida, se a presença de Deus estiver em você e através de você. O que muda tudo é a pessoa que eu conheço, é o dinheiro que eu tenho, é os bens que eu possuo. Querido, nada disso vai te levar a lugar nenhum. No máximo, dizem que é 7 palmos embaixo da terra, né? Eu não sei quantos palmos é, viu, querido? Nunca medi. Mas diz que é para lá que nós vamos. Para mim aquilo é o começo. Porque enquanto estão enterrando, chorando, ai, era um homem tão bonzinho, já estou no céu. Viu, querido? O dia que você vê o corpinho lá, pequenininho lá, querido, já estou no céu faz tempo. Você também vai estar no céu? Ai, querido, você vai para o céu, viu, amado? Diga para o teu irmão, se a sua morada é o céu, sua morada é o céu. Aleluia. Mas enquanto cá, enquanto nessa vida, representante de um Deus vivo, a presença dele muda tudo. A presença dele cura, a presença dele constitui família, a presença dele traz o marido de volta, a esposa de volta, os filhos de volta. A presença de Deus une de novo a família. A presença de Deus transforma uma igreja. A presença de Deus faz a terra, ainda que seca, dar fruto de novo. A presença de Deus traz vida, querido. Mas chega um ponto, pastor, que a gente fica tão habilidoso que a gente nem ora mais. É aí que você se perde. Davi disse, eu vou fazer do meu jeito, eu vou agradar esse Deus. Mas já tinha um jeito.
coloque os varais, coloque nos ombros e traga a arca. Não toque nela. Se você ler textos passados, houve um momento que a arca esteve perante o povo de Israel e alguns deles foram olhar dentro o que tinha. A Bíblia diz que 37 mil homens morreram porque eles resolveram olhar dentro da arca. Se Deus é terrível, se Deus é leão, para você Ele é cordeiro, mas Ele é Deus. Sua palavra não muda. Pastor, por que às vezes acontece essa coisa na nossa vida? Ai, querido, pergunta para Ele. Ele quer te orientar, Ele quer te mostrar. Mas quando a coisa começa a ir bem, parece que você quer fazer do teu jeito. Parece que quando a coisa vai se resolvendo, você deixa de buscar como buscava. Ah, Ele já me ajudou, pastor, agora eu consigo fazer. Você não consegue levantar sem Ele. A arca esteve na casa de Obed-edom durante 90 dias. Seus filhos foram abençoados, seus netos foram abençoados, a plantação foi abençoada, os animais foram abençoados. Toda a casa de Obed-edom se tornou uma grande bênção. A notícia correu e chegou lá para Davi. E foram contar: Davi, sabe a arca lá que você deixou na casa do Obed? Ai, a vida dele mudou, hein? Você precisa ver como é que ele está. Eu penso que o Davi falou: mas como é que está? Aí está tudo uma bênção. Os filhos, o gado. Você precisa ver o que nasce de animal lá. Mas triplicou. E a plantação? Mas o homem não vence. Está construindo celeiro. Conta mais. Ele está sorridente, está feliz da vida. A esposa radiante, os filhos em alegria. É um outro homem, é uma outra família. Estão falando por aí que ele se encontrou. A presença de Deus mudou tudo. Estão falando por aí. De quem? De você, viu, querido? Que Jesus entrou na tua vida e você mudou. Amém, querido? Eu penso que estão falando de você por aí também. O Davi disse: então manda buscar a arca. E Davi não vai, querido, agora, mas do seu jeito. Ele vai buscar do jeito de Deus. Ele traz da casa de Obed-edom a arca. Eu estou terminando, e o texto diz que como ele errou, ele era cheio de Deus, era um homem que queria agradar o Senhor. Ele disse: vai ser do jeito de Deus e eu faço mais. Enquanto vocês derem 6 passos, sacrifica carneiros e bois. 6 passos. 2, 3, 4, 5, 6. Para tudo, mata os carneiros, mata os bois, sacrifica ao Senhor. Eles davam mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata de novo carneiros e bois. Cada 6 passos ele adorava o Senhor. 6 passos adorava o Senhor. 6 passos adorava o Senhor. 6 passos adorava o Senhor. E chegou como? Em Jerusalém. Mas pulando, querido. Chegou como um doido. A Bíblia diz isso, querido. Que ele chegou como um doido, pulando. Ele nem parecia o rei, né? Ele estava tão feliz. A arca está chegando, a presença de Deus. A Mical, a esposa dele da janela, olhou e falou: mas quem que é aquele doido pulando? Não pode ser o meu marido. O rei de Israel está vindo daquele jeito, que pouca vergonha. Ele estava adorando o Senhor, querido. Ele estava pouco ligando para quem estava do lado. Ele estava em êxtase. A presença de Deus está voltando. A presença de Deus está na minha vida. Eu sei que a presença de Deus me faz vitorioso, faz o povo abençoado, faz os meus filhos viver o melhor tempo da vida deles. Eu sei o que a presença de Deus significa na casa, no reino. É por isso que eu estou tão feliz. Ele voltou. A Mical, querido, ficou estéril, falou besteira. Ela olhou e se envergonhou do que Davi oferecia a Deus. Eu vim aqui para te dizer, querido,
que no teu melhor momento da tua vida, ouça a orientação do Pai. No momento mais difícil da sua vida, ouça a orientação do Pai. Na maior vitória da tua vida, ouça a orientação do Senhor. O texto, ele está cheio, querido, de colocações de homens que não ouviram Deus, quando acharam que podia vencer. Josué venceu Jericó e quase foi, querido, derrotado e envergonhado por Ai, uma cidadezinha. Fez aliança com o povo que enganou ele, não deveria ser feito. Jefité fez um voto que não precisava fazer. Davi, a intenção era muito boa, mas fez de uma maneira que não era do jeito de Deus. O texto vai, querido. A Sara resolveu dar para o marido a escrava, porque não cria que ela podia dar o filho. E deu uma confusão até os dias de hoje. Tem árabe lutando com o judeu até hoje por causa dos filhos, Ismael e Isaac. Nós somos péssimos em ajudar Deus. O quê? Querido, nós fazemos da nossa vida uma confusão quando nós achamos que nós somos senhores e senhoras. Eu sou servo e Ele é Senhor. Mas tem o meu jeito, às vezes minha cabeça pensa um monte de coisa. Ai, mas antes de fazer eu falo, não, peraí, Pai, como que é o jeito? Que é do teu jeito que eu quero fazer. Às vezes Ele manda se humilhar, se humilha. Às vezes Ele manda pedir perdão. Pastor, mas fui eu que levei o pisão, eu vou pedir perdão? É o jeito de Deus. Se eu não perdoar, não vou ser perdoado. Ele não muda isso. Eu não quero perdoar, então não é perdoado. Perdoa para ser perdoado. Não falei isso de manhã, mas estou falando isso para você. Perdoa para ser perdoado. Perdoa para ser perdoado. Perdoa para ser perdoado. Diga para o teu irmão, perdoa para ser perdoado. Amém, querido? Como é que eu vou trazer essa presença? Do jeito dele. Abrindo teu coração totalmente para Ele. Chamando Ele de amigo. Doce amigo. Amigo Espírito Santo. Amém, meu querido? Amém, meu irmão? Que essa palavra possa conduzir você durante um ano bendito que você vai viver. Estou profetizando de olhos abertos. É um ano bendito esse que você vai viver. É um ano de muita conquista esse que você vai viver. Amém, querido? Diga para o teu irmão, se prepara, vai ser um ano de muita conquista. Amém, querido? Estou terminando o Salmo 84. O salmista diz assim: mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 outros anos em qualquer outro lugar. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Quanto tempo? Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? 90 dias. O que fez a diferença? Querido, olhava e dizia talvez, foi a arca de Deus, foi a presença de Deus lá em Israel. Mas ele nunca notou que foi presença de Deus, ou que era a presença de Deus, também na casa dele e na vida dos seus filhos, se ele quisesse. Você sabe que tem muita gente que entra aqui e faz dessa igreja um lugar de religião. Eles entram aqui, eles acham lindo o louvor, eles até gostam da palavra. Falam, eu saio de lá, eu saio tão bem assim, saio leve. Aí clareia a minha mente. Eles falam um monte de coisa, viu, querido? É um lugar tem uma energia boa. Você sabe que tem gente que diz isso, né? Lá naquele lugar tem uma energia tão boa. Eu fico procurando, né? Falei, mas que energia que é essa que eles estão falando?
Eu vejo sempre uma pessoa maravilhosa. Eles estão falando de energia, Esse lugar é bendito porque Deus está aqui, querido. E você está aqui, você é cheio do Espírito Santo. Esse lugar é maravilhoso, é cheio da glória dele. Amém, querido. Mas as pessoas, querido, elas usam a arca, a presença, como uma decoração. Elas usam o Salmo 23, o Salmo 91. Aí vou pôr uma Bíblia bem bonita. Será que tem vermelha? Deve ter, né? Aquele jeito tem Bíblia de tudo quanto é cor. Tem para senhora, para senhor, para criança, para adulto, para pastor, tem Bíblia para todos. Mas o conteúdo é o mesmo. E aí o que você vai fazer com esse conteúdo? Pastor, como que eu ouço Deus? Querido, se não ler e não orar, não vai ouvir. Não tem assim uma voz que fala. Tem muitas vozes que falam. Mas você sabe que você vai confundir você. Tem muitas vozes. Como que eu ouço essa voz que é inconfundível? Orando e lendo. Lendo e orando. Ai, mas diz uma outra forma, porque orar é uma coisa difícil, né? Não, querido, não tem, viu? As pessoas que não querem ler, sabe o que elas dizem? A Bíblia é tão difícil, né? Mas você é um homem de Deus, você revela. Mas o Espírito que revela para mim, revela para você. Mas que coisa é essa que a Bíblia é difícil? Difícil, se você estivesse orando em Fars, ganhei uma Bíblia em Fars, lá do Irã. E eu olho lá e falo, não, aqui eu não entendo nada mesmo. Aqui não tem jeito. Mas essa é a voz dele. Eu fiquei lendo o texto, eu falei, mas o que eu falo, Espírito Santo? Do que eu falo? Mas tem tanta coisa linda que o Senhor está falando aqui, do que eu falo? Fala, se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Fala que você é servo e eu sou Senhor. Falei, então tá bom, vou falar disso. Eu estou animado para falar de muita coisa, mas vou falar daquilo que o Senhor está me falando. Você é servo e eu sou Senhor. Ó, querido, você é servo e ele é. Diga para o teu irmão, querido, mas olha bem no olhinho dele. Você é servo e ele é Senhor. Amém, querido. Amém, amado. Diga de novo para a pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Você é um servo, mas ele é Senhor. Aí fiquei maravilhado como ele disse que eu sou servo. Isso é uma dádiva. Amém, querido. Que você receba essa palavra no teu coração e que você deixe Deus te orientar, querido. Que você ore, que você busque, que você tire tudo aquilo que impede a presença de Deus lá da tua casa. Tire tudo. Ai, pastor, mas tira também essa coisa aqui, custou cara. Mas não é de Deus, querido, joga fora. Eu não vou falar nome aqui, querido, porque senão você vai falar, mas está apontando. Tudo que não agrada a Deus, tira fora. Imagem, garrafa, joia, se Deus morto, jogue isso fora. Por que o Dagon caiu lá sem cabeça e sem as mãos? Porque era abominação. E Deus disse, nesse mesmo lugar, os dois não ficam. E se alguém vai cair, é você. Porque o valente só fica enquanto o mais valente não vem. Eu sou o mais valente. Eu sou maior. Eu sou Deus. Eu sou Senhor. Amém, querido.